Olá, queridos, queridas, amados e amadas. Tudo bem com vocês, né? Eu espero aí que de fato estejam, né, todos aí em suas casas, se cuidando, se resguardando e obviamente não cuidando só de si, mas também daquelas pessoas que estão ao seu redor, né? A melhor forma que a gente tem aí hoje de evitar, né, um problema maior com o novo coronavírus, com a doença, é justamente aí a gente tentar diminuir os riscos de contágio. Então, eu espero aí que estejam todos se cuidando. E hoje, né, na nossa aula de história, eu estou aqui para a gente dar continuidade e a gente falar da ascensão fascista na Europa, né? Então a gente já falou sobre a crise de 1929, já falou sobre a Primeira Guerra Mundial, já falou sobre a Revolução Russa e hoje chega a hora da gente falar aí da ascensão fascista nessa aula. Na próxima a gente vai falar sobre a ascensão nazista, né? Porque embora o nazismo seja um tipo de fascismo, existem algumas nuances e diferenças que a gente tem que tratar numa aula específica de nazismo. Então hoje a gente vai falar da ascensão fascista, principalmente em dois países europeus, Itália e Portugal. Então, esses dois casos hoje são aí os nossos objetos de estudo, né? Falar sobre o que aconteceu em Portugal, o que aconteceu na Itália, por que esses países permitiram a ascensão de governos autoritários que cerceavam as liberdades de expressão, cerceavam as liberdades individuais dessas populações. E por que inclusive foram amados durante tanto tempo assim? Desespero. A palavra é essa. Esses países estavam desesperados, tá? Então, eu vou explicar como o desespero e o medo dessas populações levaram à ascensão desses governos autoritários e violentos. Antes de mais nada, a nossa data histórica do dia de hoje, eu estou gravando essa aula no dia 13 de maio. Então, 13 de maio de 1888 é o dia em que foi aí lançada a Lei Áurea, né? Lei Áurea que declarava extinta em todo o território nacional o regime da escravidão. A gente sabe que existem algumas particularidades nisso, né? Que não houve muito pensamento, de fato, de estabelecimento pós-escravidão, né, de inclusão social das pessoas, mas, ainda assim, hoje marca aí a data da abolição da escravidão no Brasil, 13 de maio de 1888. Então, vamos falar da ascensão, de fato, aí, fascista na Europa. Como eu disse, cara, imagine o que leva as pessoas a aceitarem situações absurdas? Em determinados momentos, desespero, né? Imagina, por exemplo, que você é um pai de família desempregado e aceita um emprego que você desempenha 7 funções para receber um salário mínimo. O desespero pela sobrevivência acaba fazendo com que muitas vezes a gente aceite situações que nós não deveríamos aceitar. Isso diz respeito a absolutamente tudo. Trabalho, relacionamentos. Às vezes um desespero emocional faz com que a gente aceite situações dentro de um relacionamento que nós não deveríamos aceitar, mas ainda assim aceitamos. No campo da política, no campo fascista, isso permitiu a ascensão desses grupos no pós-guerra, né? Após o final da Primeira Guerra Mundial, o mapa europeu sofreu uma transformação muito significativa. Tá? Então, se vocês olharem aí e acompanharem comigo, a gente consegue perceber que, por exemplo, a Alemanha, ou o antigo Império Alemão, desmembrou-se em algumas partes, o que permitiu a formação aqui da Polônia. Tá vendo? E aí, o antigo Império Austro-Húngaro, tá vendo aqui? Lutou na Primeira Guerra, deu origem à Tchecoslováquia, à Áustria, à Hungria, à Romênia, à Iugoslávia. Não, Romênia não. Tchecoslováquia, Hungria, Áustria e Iugoslávia. Então, houve a formação desses novos países, né? E, inclusive, o antigo Império Otomano, né, aqui no cantinho, havia se tornado aí
parte, pelo menos a Turquia europeia, né? O resto é em relação ao Oriente Médio. Aqui, por enquanto, eu quero falar só de Europa. Então, o mapa europeu pós-Primeira Guerra Mundial sofreu uma série de transformações, mas a guerra não transformou só a Europa no sentido econômico. A guerra também transformou a Europa no sentido, quer dizer, não só no sentido político, mas a guerra também trouxe uma série de transformações para a Europa no sentido econômico. Que transformações foram essas? Cara, crise, tá? A guerra devastou boa parte dos territórios europeus. A Inglaterra, embora não tenha sofrido grandes danos territoriais, acabou tendo a sua economia muito prejudicada. A França quebrada, tanto fisicamente quanto economicamente. As grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial aconteceram na França e na Bélgica. Esses dois territórios devastados, tanto economicamente quanto politicamente. Já no caso da Alemanha, o que a gente teve foi um território que não foi invadido, mas a Alemanha passou, óbvio, que por um processo muito mais dolorido do que os outros países, porque foi o único país considerado culpado pela guerra. A Alemanha teve que assinar o Tratado de Versalhes. Então, esse tratado que culpabilizava a Alemanha e colocava eles como tendo que pagar indenizações, devolvendo territórios, fez com que a Alemanha se encontrasse numa situação financeira muito complicada, que a gente vai falar melhor na aula de nazismo. Outros países também sofreram, como a Áustria. A Áustria teve que assinar o Tratado de Saint-Germain, que obviamente também reconhecia a independência de todos esses países e ao mesmo tempo criava uma série de indenizações. Então, essa galera saiu muito prejudicada. Mas, no caso, né, a gente vai falar hoje da Itália e de Portugal. A Itália também saiu prejudicada e a gente vai ver o caso italiano. Portugal passou por um processo fascista muito mais pela crise generalizada que vivia a Europa do que, de fato, por uma crise essencialmente portuguesa. O caso da Itália fascista, né, é um pouco complicado, porque a primeira coisa que a gente tem que entender no porquê que a Itália estava numa situação tão difícil no pós-guerra, porque a primeira pergunta que você faz é: professor, mas a Itália é uma vencedora da guerra? Ela iniciou a guerra na Tríplice Aliança, do lado da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, mas logo assim, em 1915, a Itália trocou de lado. Ela foi para o lado da Entente, ela participou dos países que venceram a guerra. Sim, a Itália participou dos países que venceram a guerra, mas é aquilo, tem uma coisa que quase ninguém nesse mundo respeita: o X9, e inclusive o vira-casaca. Como a Itália havia virado a casaca lá em 1915, ela não foi muito respeitada pelos países que haviam... Tem uma luz aqui na minha cara. Continua tendo uma luz. Fica aí, divino. A Itália acabou sofrendo críticas, obviamente, inclusive daqueles países que haviam vencido a guerra. Para eles, a Itália era a vira-casaca, era aquela que não deveria ser respeitada. Até porque a gente inclui a Itália aqui, ó, nessa frase. A Itália foi a vencida no campo dos vencedores. O que eu quero dizer com um país que foi vencido no campo dos vencedores? Que embora a Itália tenha sido uma das vencedoras da guerra, ela foi encarada como uma perdedora. Então, no político, no Tratado de Versalhes, a Itália venceu. Só que ela trocou de lado, obviamente, pela promessa que os outros países fizeram à Itália de que ela receberia indenizações e compensações territoriais. Ou seja, se ela trocasse de lado, quando eles vencessem a guerra, ela receberia da mesma forma as indenizações que todos os países vencedores receberam e também receberia territórios, como, né, uma mostra de que está do lado vencedor. A Itália não recebeu nada. Nada. A Itália ficou completamente largada. Na época, o rei da Itália, o Vittorio Emanuele, ele não tinha um traquejo político muito grande para poder disputar com o governo da França e o governo da Inglaterra, então ficou por isso mesmo. A Itália não recebeu indenizações e, ao mesmo tempo, também não recebeu territórios. É aquilo, né? A Itália tinha trocado de lado. Ninguém respeita a pessoa que troca de lado no meio da guerra. Então, por isso, a situação que a Itália passava no pós-guerra foi um aumento do desemprego e da crise financeira. Então,
no momento em que a guerra acabou, a Itália passou por uma crise gigantesca, né? As suas principais indústrias tinham sido destruídas por causa da guerra, e às vezes eu não estou nem falando destruído fisicamente, de tipo tacar fogo na fábrica, não é isso, mas às vezes a indústria foi destruída economicamente mesmo, sabe? A economia entrou numa crise tão grande que elas não conseguiram se manter. Então, houve um aumento do desemprego e houve um aumento da crise financeira. Ou seja, o modelo político da Itália não conseguia sustentar o pós-guerra. Que modelo político era esse? Era um modelo liberal. Na época, o rei da Itália liderava uma monarquia constitucional pautada em ideais liberais. Pois bem, como isso não funcionava mais, porque a crise era muito grande, houve um crescimento das ideologias socialistas, inspiradas na Revolução Russa. Então, dentro disso, o que aconteceu? Houve um medo das elites conservadoras italianas de perder prestígio, inclusive a própria vida. Que a burguesia italiana olhou e falou: cara, vocês estão vendo o que aconteceu na União Soviética? A burguesia, os donos de fábrica, os donos de terra, esse povo todo mataram. A monarquia foi extinta. Se a gente não fizer alguma coisa e impedir o crescimento dessas teses socialistas, o próximo é a gente. Então, o medo desse socialismo italiano sustentou o crescimento do Partido Fascista. E agora a gente vê o que era o Partido Fascista. Fundado lá em 1919, mas só tendo seu registro em 1921, foi fundado o partido, o Faccio de Combattimento, que em português significa o facho, feixe de combate. Galera, a ideia desse grupo formado era justamente fazer uma oposição aos liberais e aos democratas. A principal liderança desse partido era esse rapaz que está aí na foto para vocês, Benito Mussolini, ou Benito Mussolini. Cara, o Mussolini, ele tinha sido membro do Partido Socialista, mas ele foi expulso do partido por ser considerado extremamente violento e antidemocrático. E aí ele foi lá e fundou o seu Faccio de Combattimento, o seu feixe ou facho de combate. Ou chamados também camisas negras. Por quê? Por quê? Porque utilizavam camisas negras. Isso é meio óbvio, né? Você não vai chamar de camisas negras porque utiliza camisa azul, porque eles tinham o uniforme lá é camisa preta. E aí, esse partido fascista, esse facho de combate, começou a cometer pequenos atentados dentro das cidades italianas. Tacar fogo em banca de jornal, queimar estabelecimentos, pequenos atentadozinhos para justamente colocar a culpa nos socialistas. Então a ideia, né, era de você fazer isso para que os socialistas fossem cada vez mal vistos pela população. E aí o Mussolini começou a cada vez fazer discursos públicos. Então havia um medo do crescimento socialista e aí foi justamente nesse medo que o Mussolini se fez. Ele discursou, né, a favor do seu partido fascista, ao mesmo tempo em que ele discursava contra os seus partidos socialistas. E aí o movimento dele foi crescendo cada vez mais, inclusive ganhando cadeiras dentro do parlamento italiano. E aí, a partir desses atentados e das cadeiras políticas que eles ganhavam, o Mussolini conduziu em 1922 a Marcha sobre Roma. No momento de maior instabilidade política da Itália, no momento em que os partidos não conseguiam sustentar as reformas trabalhistas que eram propostas, o Mussolini foi lá e fez a Marcha sobre Roma em 1922. Então, numa situação de desordem sobre os partidos políticos italianos, ele pegou 10 mil camisas negras e fez uma marcha sobre o centro de Roma. O rei da Itália, quando viu aquilo, e ele viu o apoio que o Mussolini tinha na população, o apoio pelo qual a população gostava dele, convidou o Mussolini para ser o seu primeiro-ministro. E aí o Mussolini foi aclamado como El Duce,
Duce, que significa o guia. Então, isso é inclusive muito interessante, que tem que ser pontuado. O Mussolini era um funcionário do rei. Ele não era o chefe supremo da Itália. Ele tão funcionário era que ele poderia ser demitido a hora que o rei quisesse. Tanto que foi, mas isso é só na guerra. Mas aí o Mussolini acaba aí adquirindo o cargo de primeiro-ministro e de fato ele governa a Itália. Interessante, né, a gente notar, porque no que se pauta essa ideologia fascista? Por que ele ganha tanta representatividade dentro da Itália nesse momento? A ideia do fascismo era de promover a união e a anulação das liberdades individuais. Então, por isso, inclusive, o símbolo fascismo está escrito aí, né, tem a foto, o símbolo fascismo e liberta. Ele utilizava esse antigo símbolo romano, né, que era aí pautado na ideia do feixe, que representa a união, um feixe de varas, aquela ideia, né? Um lápis sozinho você quebra mais fácil, sem lápis você não consegue quebrar. Então, a ideia do feixe, que representa a união e o povo italiano, e o machado, que representa, né, a força do duce, do guia da população. E aí, por isso é um símbolo romano. Todos os antigos oficiais do Império Romano, quando iam cumprir alguma ordem oficial do governo, eles levavam isso aí na mão, um feixe e um machado, para simbolizar a força e a união. E aí, por isso que o Mussolini se aproveita desse símbolo para virar o símbolo do partido fascista. Tem a frase do Mussolini, vou tirar aqui rapidinho minha face. Digo-vos imediatamente, e com esse supremo desprezo que tenho pelas etiquetas, que o meu discurso vai sustentar teses reacionárias. Não sei se o meu discurso será parlamentar na sua forma, mas pela sua substância será incontestavelmente antidemocrático e antissocialista. Repare, Mussolini não mentiu para ninguém. Em nenhum momento Mussolini virou e falou: galera, eu vou ser democrata. Não, ele deixou bem claro no discurso dele. Ele será, em sua substância, antidemocrático e antissocialista. Como é que então Mussolini se manteve tanto tempo assim? Cara, como é que ele se construiu, na verdade? Ele se construiu no momento em que havia uma falta de fé nas instituições políticas italianas. A população não aceitava, não conseguia mais ter fé que os políticos italianos iriam solucionar aquele problema. E aí o Mussolini surge falando o quê? Que ele é o duce, ele é o guia e ele não é político. Ele nega a política. Quando ele nega isso e ele diz que ele não é político, que ele não é parte dos antigos partidos e que na verdade ele vem trazer o novo, ele traz aí essa situação de esperança desse povo desesperado. Aprendam isso na vida de vocês. Discursos autoritários só ganham força em momentos de crise. Quando está tudo bem, quando está todo mundo feliz, ninguém está pensando em matar o outro. Esses discursos de anulação da liberdade só ganham força quando está tudo complicado. E tudo estava extremamente complicado na Itália naquele momento por causa da crise do pós-guerra. E aí o Mussolini se cria justamente nisso, falando: eu não sou político, eu sou o novo. E aí, inclusive, é muito interessante porque o fascismo se constrói como a terceira via. Que terceira via? Qual é a primeira via? O liberalismo, que não está funcionando dentro da Itália. Qual vai ser a segunda via de alternativa a ele? O socialismo, que desperta um medo na população e dos grandes empresários. Qual vai ser a terceira via? O fascismo. Mussolini chega dizendo que eu sou a terceira via, eu sou a opção para quem não quer nem o liberalismo e nem o comunismo. E aí que esses partidos eram antidemocráticos, antissocialistas, isso tudo você já sabe, né? Já falei disso no slide anterior. Agora a gente fala justamente quais são as principais características de todos esses partidos fascistas, ou seja, o que um partido precisa ter politicamente para ser entendido como um partido fascista, que é o que está aí para você, essa foto, né, do Mussolini e do Hitler, aí os dois juntinhos lado a lado. Então, o Mussolini na Itália, ou o Franco, ou o Salazar, eles defendiam um partido totalitário, né? Então tem até aí a frase do Mussolini: nada deve haver acima do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Então
o Mussolini defendia um Estado que controlasse todos os âmbitos da vida civil e política. Então, um Estado que controlasse a política, a economia, a religião, tudo. O Estado deveria controlar todas as situações possíveis e impossíveis. Mussolini, que inclusive foi responsável diretamente pela criação oficial do Estado do Vaticano, né? O Vaticano, o Papa e o governo italiano já haviam, né, tendo suas rusgas há alguns anos, e o Mussolini assinou a Concordata de Latrão. Nessa concordata ele cedia o espaço do atual Vaticano para a Igreja Católica. Então, o Mussolini defendia um Estado totalitário que controlasse todos os âmbitos da vida civil e política. Ao mesmo tempo, todos esses partidos eram extremamente nacionalistas. Aquela frase antiga, né? Patriotismo é amor aos seus, nacionalismo é o ódio aos outros. Então, nessa ideia nacionalista de defesa principalmente da superioridade italiana. Tem até uma frase aí do Hitler, né? Mais uma frase do Hitler em que ele construiu seu nacionalismo a partir de teses raciais, que é um pouco diferente do que o Mussolini fazia. Mas vou até deixar a frase tá aí para você ler, mas nem vou inserir ela aqui na explicação. Mas a ideia, então, do Mussolini era defender um propósito de uma Itália grande e uma Itália muito superior a todos os outros países. Por isso, era extremamente nacionalista. Também eram extremamente militaristas, né? A frase aí do Hitler. Mesmo nesse momento, tenho a sublime esperança de que um dia chegará a hora em que essas tropas desordenadas se transformarão em batalhões, os batalhões em regimentos e os regimentos em divisões. Queridos, eu não estou falando que militarismo é fascismo, não é isso. Eu estou falando que o fascismo se apropriou do militarismo para fazer valer os seus argumentos. Por quê? Porque o fascismo ele prega ordem, controle e hierarquia, e principalmente uma valorização da sua liderança. Né? O Hitler era chamado do Führer, o Mussolini era chamado del Duce, tudo isso. Cara, que outra organização defende tanto hierarquia e ordem? Os militares. Então, você pega todo o militarismo e adapta ele dentro do fascismo para criar na população aquela ideia de ordem, de hierarquia, de obedecimento. E aí, por isso, havia uma valorização muito grande das ordens militares. Tanto que, né, os principais líderes aí, o Hitler, o Mussolini, vocês podem perceber, eles estão sempre utilizando roupas militares. De fato eram, né? O Hitler lutou a Primeira Guerra, o Mussolini também, mas eles utilizam essas roupas muito mais como um símbolo da ordem. Esses estados eram, né, em sua maioria corporativistas, né? A frase do Mussolini, ao contrário das velhas organizações que vivem fora do Estado, os nossos sindicatos fazem parte do Estado. Isso é muito interessante, porque o Mussolini foi responsável pela consolidação das leis trabalhistas dentro da Itália, que é o que a gente chama da Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, que é ali que estão compostas as leis trabalhistas que protegem o trabalhador italiano. Mas ainda assim, né, quem está estudando aí história era Vargas e tudo mais, vê que o Vargas também faz um pouco disso aqui no Brasil, que é você colocar os direitos trabalhistas, é você permitir uma liberdade do trabalhador, mas ao mesmo tempo você controla esse trabalhador. Então, foi proibido o direito à greve, foi proibido inclusive a independência dos sindicatos. Então, caso você fosse, né, um líder sindical, você tinha que se registrar dentro do Estado. Isso, obviamente, também esbarra naquela outra característica fascista que a gente falou, que é o totalitarismo. Né? Essa ideia de um Estado totalitário, de um Estado que controle todas as instituições, inclusive controlando os trabalhadores e os sindicatos. Então, o corporativismo é uma base trabalhista que coloca o trabalhador e os sindicatos sobre a tutela do Estado, tirando deles a independência e o direito de se rebelar. E a última tese aí deles, todos, obviamente, não só antidemocráticos, como também anticomunistas. Defender os produtores significa combater os parasitas do sangue, em primeiro lugar, que são os socialistas, e os parasitas do trabalho, que podem ser burgueses ou socialistas. Então, inclusive, ele atacava a burguesia italiana, mas é óbvio que ele ataca muito mais num discurso.
porque o Mussolini precisava do apoio da burguesia italiana para se manter no poder. Inclusive, foi essa burguesia italiana que manteve e colocou ele lá, numa ideia de que o Mussolini era uma alternativa mais segura do que o socialismo ou, inclusive, do que o liberalismo. E aí, para a gente terminar, o que aconteceu em Portugal, né? Portugal não teve uma figura tão famosa quanto o Benito Mussolini, mas teve o regime que durou por mais tempo, né? No caso aí, o Antônio Oliveira Salazar, ele chegou ao poder em 1933 e ele ficou até 1970, quando ele faleceu, e aí assumiu o seu vice, Marcelo Caetano, fazendo com que o regime ainda durasse até 1974, quando finalmente foi deposto. Mas o caso português, né, ele acaba não estando tão perto assim da guerra, porque na real ele era um caso que já vinha se alastrando desde 1910, né? A República instaurada em 1910 em Portugal enfrentava uma forte oposição, porque não conseguia encontrar estabilidade financeira, sendo que Portugal ainda mantinha, naquela estrutura neocolonial, uma série de colônias no continente africano. Então, por isso, ainda tinha umas fontes de renda bem interessantes, mas Portugal não conseguia manter uma estrutura financeira funcionando. E aí, por isso, sofreu um golpe militar em 1926, a imposição de uma ditadura sob o comando do general Fragoso Carmona. E desde então, o Salazar compunha os quadros políticos dessa ditadura. Ao mesmo tempo em que o Salazar já tinha sido ministro de Justiça, já tinha lidado com a pasta econômica, então ele já era um cara que trabalhava dentro dessa ditadura, mas só assumiu o governo em 1933, tá? E aí, em 1933, depois de assumir o governo, o Salazar inaugurou, alguém conhece esse nome? O Estado Novo Português. Né? Não sei se aí alguém lembra algum outro país do mundo que teve algum governo chamado Estado Novo. Nos anos 30 também. Mas, enfim, o Salazar inaugurou o primeiro, ele chamava de Estado Novo. E aí, de fato, quando ele dá esse golpe, ele se torna o presidente de Portugal. E aí ele começa uma propaganda, repressão e tudo mais. E, inclusive, a ideia da liderança carismática se manteve. De início, o Salazar era muito querido, ele tinha aquele carisma com a população. Mas ele instituiu também ali o fim das instituições democráticas, instituiu o Partido Único em Portugal, a proibição do comunismo, né, a perseguição aos grupos de oposição de esquerda socialistas. Mas a diferença do Salazar é que, embora ele tivesse todas aquelas outras características lá, militarismo, totalitarismo, tudo aquilo que estava no antigo slide, o Salazar também tinha. Mas ele tinha algo a mais, que era uma defesa do colonialismo. Então ele defendia com muita propriedade a manutenção das colônias portuguesas que representavam a superioridade desse país. Como estava falando, o Salazar governou até 70, quando foi substituído pelo Marcelo Caetano, que ficou até 74, quando estourou a Revolução dos Cravos. Já num contexto anticolonial, tá? Em que havia cada vez mais uma crítica ao colonialismo, inclusive havia cada vez mais a luta de independência dos países do continente africano e do continente asiático. A ditadura portuguesa, de fato, perdeu ali o seu prestígio, perdeu o seu poder. Em 1974, através de uma revolta pacífica, né, chamada Revolução dos Cravos, houve aí um novo golpe e Portugal passa a viver sob uma república democrática. Interessante, a Revolução dos Cravos recebe esse nome porque na ponta da arma de cada soldado, aqui pelas fotos, vocês conseguem perceber um cravo, que é uma flor. Né? E esse foi o grande símbolo. O cravo sempre foi o símbolo, né, da ditadura. O cravo sempre foi um símbolo português. Né? A ideia da flor, do cravo, sempre foi aí um orgulho português, e aí por isso eles escolheram como símbolo os cravos. Então os revolucionários colocaram na ponta das suas armas esses cravos para representar, inclusive, que não queriam guerra, que não queriam confronto, o que de fato não houve.
Tem até um filme muito interessante sobre isso, se alguém quiser um dia ver, que fala justamente sobre essa Revolução Portuguesa. Se chama Trem Noturno para Lisboa. Um cara que ele acha um diário de um antigo revolucionário. É muito interessante. E aí tem a canção do Chico Buarque, né, feita em homenagem à Revolução dos Cravos. Ele fez em 1975. Tem um trecho: foi bonita a festa pá, fiquei contente e ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Então tem até aí depois o outro verso que eu vou ler aqui, ó: eu queria estar na festa com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Mas aí depois, essa canção ele fez em 75, para obviamente cantar em homenagem à Revolução dos Cravos. Em 78 ele fez uma outra versão dessa mesma música e muito mais em relação à ditadura que o Brasil passava naquele momento. Quando ele fala, ele canta esse mesmo verso, primeira estrofe: foi bonita a festa, fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Mas depois ele mudou a versão para: já murcharam a tua festa, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto do jardim. Aí no final fala: canta a primavera, cá estou carente, manda de novo algum cheirinho de alecrim. A ideia de gente que já havia murchado tudo aquilo, mas que era necessário reacender aquela chama revolucionária, não só em Portugal, como em todo o mundo. Então, queridos, só para a gente recapitular, os partidos fascistas chegaram ao poder se sustentando em discursos autoritários, totalitários, anticomunistas e antidemocráticos. Principalmente discursos esses que foram sustentados pelo desespero que a população europeia passava pós Primeira Guerra Mundial. Essa guerra que gerou uma crise financeira e política. Lembrando sempre, discursos autoritários só ganham força em momentos de crise. E não foi diferente. Depois a gente vai falar sobre o nazismo, como essa situação piorou, né? Porque, inclusive, um dos fatores que piora todos esses golpes nazi-fascistas foi a crise de 1929. Não dei tanta ênfase assim à crise hoje, porque, de fato, Portugal sofreu... Portugal não, a Itália foi bem antes da crise e o Mussolini já estava no poder. E aqui, inclusive, a crise favoreceu a chegada do Salazar nos anos 30, porque prejudicou a economia portuguesa, que obviamente também aumentou o seu déficit. E aí, por isso, Salazar se sustentou naquela ideia de ser o salvador da pátria. Todos eles faziam isso. Tá uma merda, a situação tá ruim, me dá o poder, porque eu sou o salvador da pátria, eu sou sinistro e todo mundo me ama. E aí o cara consegue se sustentar esse tempo todo. Não tão diferente, né? Enfim. Espero que tenha ajudado vocês essa aula aí, que vocês possam ter compreendido legal. E a gente se vê na próxima. Valeu? Beijo!